Pronto, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos com um grupo um pouco maior. Já estamos ao vivo lá no canal também? Tá. Verifica aí para nós. Gente, hoje é um dia muito especial para nós porque a semana passada nós iniciamos as nossas atividades do canal e essas atividades elas visam, né, no caso, discutirmos assuntos de escola, problemas dentro da nossa escola, problemas dentro da educação e coisas que são pertinentes à nossa juventude, aos nossos jovens. Hoje nós temos aqui conosco a Luana. Cadê a Luana? Luana. Ah, é a Luana, desculpa. A Luana está ali conosco, né? O Luiz, cadê o Luiz? Eu aqui. O Luiz está aqui. A Gabriele, cadê a Gabriele? A Gabriele, seja bem-vinda. E temos quem mais? A Alícia. Oi, Alícia, tudo bem? Então, assim, hoje é um dia especial porque nós temos trouxemos mais alunos para participar com a gente, né? Para discutirmos, na realidade conversarmos, que é uma conversa, né? Um bate-papo, onde a gente quer buscar entender e buscar também soluções para aquilo que nós enfrentamos dentro das dificuldades dentro da escola, certo? E eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse a série que estuda, né? A escola onde está estudando. A escola a gente sabe que todos são aqui do Dante Martins de Oliveira, mas se apresentasse, falasse seu nome e a série que você frequenta aqui na nossa escola. Vamos lá, quem começa? Então, gente, quem começa, por favor? Eu me chamo Alice e eu sou... Alice, que série, Alice, você é? Sétimo B. Posso ir? Pois não? Meu nome é Luiz Pedro e eu tô no sétimo B. Sétimo B também, Luiz Pedro. Meu nome é Gabriela Vitória e eu tô no nono C. Nono C e... Lauana, eu sou do oitavo B. Oitavo B. Então nós temos alunos do sétimo, do oitavo e do nono. É isso? Sim. Né? Quando vocês, assim, a ideia é que quando a gente vem para a escola, a gente acha a escola, supõe-se, né, pelo menos, que é um ambiente legal, bacana, né? E a primeira pergunta que eu faria para vocês seria a seguinte: o que move vocês a terem vontade de vir para a escola? O que faz com que vocês tenham... foi minha mãe que me obrigou, foi meu pai que me obrigou, eu venho por... Quais são os motivos que trazem você à escola? Vamos começar aqui com a Lauana. O meu futuro, né, pai? Quero um futuro bom pra mim. Não entendi, como é que é, Lauana? Quero um futuro bom pra mim. Por isso eu vim pra escola. Você acredita que através da escola você vai ter um futuro melhor? Uhum. Entendi. E você, Luiz? Eu quero ter um futuro melhor, sabe? Fala um pouquinho mais alto, Luiz, senão as pessoas não vão te escutar. Sim. Pra eu ter um futuro melhor. É que eu quero ser alguém na vida. E quando você fala ser alguém na vida, o que isso significa? A minha profissão que eu quero, né? Entendi. E você, Gabi? Na sinceridade mesmo, só para poder fugir de casa. Sair de casa. Mas assim, quando você fala que você não quer ficar em casa, quando você vem para a escola, esse ambiente da escola você acha melhor que o de casa? Com certeza. Entendi. E, Alícia, o que traz você à escola? Olha, primeiro Pode falar bem alto, assim, porque senão as pessoas não escutam. primeiro que eu tenho medo de reprovar, porque eu já reprovei um ano, entendeu? E isso pode me afetar mais pra frente. E por conta do meu futuro. Eu quero ter um futuro também e eu sei que a escola vai me ajudar nisso. Entendi. O que eu observei é que dois de vocês, na realidade todos falaram mais ou menos essa mesma ideia, né? Com exceção da minha amiga aqui que foge de casa, né? Mas a questão todo mundo falou assim, eu quero um futuro melhor, né? E quando eu falo um futuro melhor, eu estou querendo dizer o quê? Um salário bom, uma casa boa, o que é esse futuro melhor? Nunca minha vida, né? Tipo, carro, e dinheiro, principalmente. Então você acha que para você ter dinheiro, uma casa boa, um futuro melhor, você precisa do quê então? Estudar. Vocês concordam? Todos concordam com isso? Alguém acha diferente?
Mas, por exemplo, você que foge de casa, para não estar em casa e vir para a escola. Com essa perspectiva que você viu dos seus colegas, você imagina o que então para o seu futuro? Ou você não parou para pensar nisso ainda? Assim, eu já tinha pensado no que eu queria, só que ultimamente eu tô meio confusa, então eu não faço ideia. Entendi. Quando você fala confusa em quê? Em decidir o que você quer ser ou em continuar estudando? Decidir o que eu quero ser. Entendi. Quando ela falou em o que eu quero ser, o que você imagina que você quer ser no futuro? O que eu quero ser, assim, eu queria poder ser astrônomo, mas como eu não tenho potencial para isso, provavelmente eu vou acabar sendo caixa de supermercado. Mas quem não tem potencial? Aonde você estuda ou você acha que você não tem potencial? Eu acho que eu não tenho potencial. Mas por que você diz isso, que você não teria potencial? Eu não consigo focar nas coisas que eu preciso. Entendi. E você? O que você imagina que você vai ser no futuro? Ou sonha pelo menos em ser, né? Não é que eu sonho em ser. Sou de médico. Você quer ser médico? Cirurgião ainda. Cirurgião, mas alguma área específica? Cirurgia. Entendi. No caso, você depois vai se especializar em alguma área, né? Eu tinha um amigo meu que ele começou primeiro, se especializou, ele se tornou neurologista, trabalhava na área, né, nessa área, e depois acabou não se dando muito bem, porque não via resultados da forma que ele gostaria, né? Porque mexer nessa área do cérebro, ele falou que era muito complicado e ele se tornou aí um especialista em joelho, por exemplo, um cirurgião de joelho. Mas é um dos melhores e mais renomados aí da nossa cidade, de Cuiabá, né? E você, Léo? O que você imagina? O que você quer ser? Quer ser o quê? Policial. Policial. Legal. E você, minha amiga, o que você quer ser? Olha, eu tô entre ser empresária ou ser médica. E dentro da área empresarial, em que ramo você já se imaginou? Alguma coisa tipo que as mulheres gostam, tipo, make, coisas tipo roupas. A área da beleza feminina, vamos colocar assim. Legal. Então, nós observamos aqui que todos, querendo ou não, de uma forma direta ou indiretamente, têm alguma coisa que gostariam já de ser, né? Aí eu faço uma outra pergunta para vocês então. Nós temos aqui uma astrônoma, nós temos um médico, nós temos uma policial e temos uma empresária ou médica também. Na opinião de vocês, o que vocês acham que vocês precisam fazer para isso ser possível na vida de vocês? Ter fome, né? Ter o quê? Fome de aprendizagem. Legal. O que mais vocês acham que a gente precisa ter? A gente precisa focar no que a gente quer ser. Focar. Se a gente focar, ter uma determinação naquilo, a gente vai conseguir. Sim. Vocês acham que é isso? É foco e determinação. Sim. Tá, mas aí eu faço a outra pergunta. Como é que eu mantenho o foco? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a gente observa o seguinte. Aqui nos corredores da escola, vocês são dessa escola, vocês percebem isso e veem isso o tempo inteiro. Nós encontramos alunos, se o professor descuidar um pouquinho, estão fora da sala de aula. Certo? Estou exagerando ou não? Não. Né? Descuidar um pouquinho, tem gente escondida no banheiro porque não está querendo assistir a aula. Eu quero descer para jogar ping-pong, mas eu não fico na sala de aula. Então, quer dizer, isso mostra que essas pessoas têm foco ou não? Não. Foco nenhum, né? Então, assim, na opinião de vocês, o que precisa ser feito pelo aluno, por vocês mesmos, para manter esse foco? A escola é muito chata, o que é? Vocês acham que a escola não está muito agradável, por isso que quem sabe esses alunos ficam perambulando. A aula é muito maçante. Que condição vocês acham que precisa ser necessário para vocês atingirem esse foco? Você queria ser o melhor. Se você não querer, você não vai trabalhar. Pode ter o melhor professor do mundo, a melhor escola do mundo, que isso não vai surtir efeito, é isso que você está dizendo? Você não vai querer. Se a pessoa não quer. De verdade? Se ela não vai conseguir. Se a pessoa não querer se ajudar, né, ela não vai conseguir, mas tipo, se ela tiver uma boa professora, uma boa escola, assim, e se ela quiser ser o que ela quiser, ela vai conseguir. Eu acho que nem essa questão de ter uma boa escola, é só querer mesmo. A gente querer, né? Porque a gente imagina, né?
é que se eu não tenho um foco e não tenho um querer aonde eu quero chegar, fica muito difícil, né? Pode ter o melhor professor do mundo, pode ter a melhor professora do mundo, pode ser a melhor escola, a escola mais equipada do mundo, com tudo que tem de melhor, mas se a pessoa não quer. Então acho que a primeira grande decisão passa por aonde, então, na opinião de vocês? A gente mesmo. Pelo querer individual de cada um, né? Não tem como alguém ser diferente se ele mesmo não quer ser diferente, né? Então acho que esse é o interessante. Mas tá bom. Baseado nisso, nós conversamos com alguns professores de vocês. E eles deixaram algumas perguntas para vocês darem a opinião de vocês, responderem, né, alguma coisa sobre esse assunto. E a primeira pergunta, né, que eu destaco aqui, eles perguntaram assim para vocês: vocês conseguem fazer a relação entre educação e dinheiro? Porque alguns aqui, né, alguns dos meus amigos aqui falaram assim: eu quero ter dinheiro, né? Vocês conseguem fazer a relação entre educação e dinheiro? Como é que é essa relação na cabeça de vocês? Alguém aqui por acaso já ganhou uma Mega Sena? Então ninguém aqui é milionário, né? Ninguém é milionário, né? Então tá bom. O que acontece então? Qual é essa relação entre educação e dinheiro na cabeça de vocês? Como que funciona essa relação? Essa relação entre educação e dinheiro. Você falou para mim que você queria ter uma casa boa, você queria um carro bom, né? Comer bem, se vestir bem, uma vida estável. Bom, hoje no mundo capitalista como nós vivemos, sem dinheiro você consegue isso? Não estou falando assim, luxo, nós não estamos falando de luxo, nós estamos falando de uma vida estável, tranquila, boa, que você tem seu alimento, sua casa, seu teto, seu carro para se locomover, sabe? Ou você poder ter seu momento de lazer. Agora, logicamente, você pode ser milionário e querer ser rico? Pode também, tem esse direito. Mas a pergunta é: qual é a relação entre educação e dinheiro na cabeça de vocês? Acho que se você tem um diploma, alguma coisa, fica bem mais fácil você ter alguma coisa. Já favorece? Sim. Você acha que favorece? Entendi. O que acontece? É que eles estão me entregando aqui os papelzinhos a ler. Eu falei? Não, cadê? Participante atrasado. Não tem problema não, ela vai entrar conosco daqui a um pouquinho, tá bom? O que acontece? Na minha cabeça, vamos dizer assim, o que eu imagino? Eu sou filho de professores, meus pais nunca foram ricos, nunca tiveram dinheiro sobrando, nunca, né? Sempre foi uma vida bem regrada, mas em alguns momentos, não é que faltou alimento, mas era bem regradinho também, né? Passamos alguns momentos bem complicados, mas eu sempre entendi que a educação seria o mecanismo de transformação na minha vida. Quando era adolescente, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 14 anos, de office boy. Hoje em dia eu acho que não existe mais nem essa função aí, né? Ou se existe, é muito pouco. O que era um office boy? A gente trabalhava no escritório e a gente fazia as correrias do escritório. Tinha que buscar uma nota no cliente. A gente ia lá, pegava uma bicicletinha lá buscar. Ia fazer uma cobrança de um trabalho que o escritório fez. O boyzinho ia lá com a cobrancinha e buscava e trazia. Então nós passávamos, né, nesse escritório que eu trabalhei, nós trabalhamos em 4 boys. Nós passávamos o mês inteiro, durante a semana inteira, indo nas empresas, que a empresa que eu trabalhava atendia, buscando nota, levando materiais, fazendo cobranças, essas coisas. Então essa era a minha função. Depois disso, com 15 para 16 anos, comecei a trabalhar de servente de pedreiro. Mas por que eu fui trabalhar tão cedo? Você estava estudando? Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Certo? Mas por que eu fui atrás disso? Porque eu queria esses benefícios que você tinha, que você sonha em ter. Eu queria ter meu quarto arrumadinho, meu sonho era uma televisão no meu quarto, um sonzinho só para mim no meu quarto, sabe? Não sei se hoje a juventude, não sei se vocês pensam assim, mas logicamente eu liguei a isso. Mas aí o que aconteceu? Eu ganhava meu dinheirinho, fui comprando minhas coisinhas e organizando. Minha primeira televisãozinha foi aquelas do Paraguai, assim, quadradinha, pequenininha, preto e branco ainda. Foi a primeira televisão que eu comprei e coloquei no meu quarto. E foi aí. Só que meu pai sempre dizia o seguinte: você tem que estudar.
E aí eu fui, continuei meus estudos, terminei meu ensino médio, me casei, e aí o que aconteceu? Eu não tinha terminado minha faculdade, aí foi uma luta, né? Tinha que cuidar da família, tinha que trabalhar, tinha que estudar. Então o que acontece? Eu pulei uma fase, eu devia ter aguardado um pouco mais, para depois eu ir para essa área. E aí, logicamente, eu nunca esqueço, quando eu vim embora para Várzea Grande, há 25 anos atrás, eu fui trabalhar numa escola chamada Caique, aqui no Jardim Alã, próximo de vocês, aqui no Mapinini, próximo ao Mapinini. E eu fui trabalhar como professor de matemática, que era a minha área, né, é minha área até hoje, mas eu estava em formação ainda, não tinha terminado minha faculdade. E fui trabalhar também como regente de fanfarra. O que eu quero contar essa história para vocês entenderem? Naquele momento que eu fui trabalhar como regente, eu ganhava um salário, tipo assim, R$200. Era um salário mínimo da época, nem isso dava um salário mínimo. Era um salário muito pouquinho. E eu um dia fui reclamar, né, fui fazer uma solicitação para melhorar meu salário. E aí a pessoa que era responsável na época falou assim, ó, professor, o senhor quer? Eu falei, eu quero, mas o salário está muito baixo, podia ser um pouquinho melhor, né? A pessoa virou para mim e falou assim, você quer? Se você não quer, tem quem quer. Levantou e saiu. Eu saí frustrado aquele dia de lá. Só que daí eu entendi uma coisa importante. Por que eu não tinha terminado minha faculdade ainda? Por que eu não tinha feito uma pós-graduação? Né? Porque eu já estava um pouquinho atrasado. E o dia que eu terminei minha faculdade, peguei meu diploma na mão, eu fui lá nessa mesma pessoa e falei assim, olha, agora eu terminei minha faculdade. E eles tinham alegado que eu tinha um salário baixo porque eu não tinha um curso superior, né, completo. Quando eu entreguei e mostrei meu diploma, meu salário saiu de R$200, um exemplo assim, e foi para R$1.200. A relação que eu fiz entre educação e dinheiro foi essa, que a educação me proporciona condições melhores de viver, me traz melhores condições. Então, a pergunta para vocês foi essa, qual é a relação entre educação e dinheiro? Será que vocês entendem que, como alguém aqui é rico, o pai é rico, tem dinheiro sobrando lá, tá com a burra cheia? Não, acho que ninguém aqui, nenhum de nós, nem eu, nem vocês. Mas a educação me proporcionou hoje uma condição que talvez algum tempo atrás não teria. Então, quando nós voltamos à pergunta, existe uma relação entre dinheiro e educação? Sim. Se eu quero ter uma condição melhor de vida, eu vou estudar. Eu vou melhorar as minhas condições estudando. Então, quando os professores perguntaram para vocês essa relação, eu acredito que passa por aí. Não é só isso, logicamente. A gente não trabalha só por dinheiro, a gente trabalha também porque gosta. E como é bom vocês unirem, porque tudo isso que vocês falaram aqui, imagina você como um astrônomo, trabalhando na área que você ama, que você gosta, e ainda ganha dinheiro com isso. É perfeito, não é? É impossível? Não. Basta ter o quê? É improvável, mas basta ter o quê? Determinação. Foco. Determinação e foco. Você quer ser um médico. Se você não ter determinação e foco, você vai conseguir chegar lá? Você vai ganhar bem, porque o médico não ganha mal. Né? Eu tenho minha família, tenho minha irmã, meu cunhado, são médicos. O salário deles é um salário razoável, mas ralaram pra caramba, tiveram que ter foco. Porque se eles não tivessem foco, não tinham terminado. Você quer ser o quê? Uma empresária ou uma médica. Se você não tiver foco, você vai conseguir chegar lá? Não vai. Você quer ser policial? Ah, é fácil ser policial? Claro que não. Você vai ter que estudar para passar no concurso público. Você vai ter que ralar e vai ter que concorrer contra um monte de gente ainda. Então assim, não, qualquer um passa. Não, passa. Tem que se preparar para isso. Então a pergunta, eu acho que foi em cima disso, e eu acho que vocês tinham que ter essa ideia, né? Esse foco, né, de eu quero melhorar de vida, eu quero ter uma condição melhor, então eu vou focar no quê? No meu estudo. Tá bom? Venha cá a nossa visita que chegou agora. Pode entrar aqui. Vamos ver se ela cabe na nossa imagem aqui. Vamos arrumar um cantinho para ela aqui, ó. Junta mais aqui, ó. Senta na pontinha aqui, ó. Isso. Vamos uma cadeira para ela ali. E aperta mais um pouquinho. Vamos ver se coube todo mundo na imagem aqui. Isso. Aí quem está mais atrás, quando for falar, sai de trás do coleguinha assim um pouquinho. E aí já não precisa baixar não, senão fica feio na imagem lá. Imagina o povo olhando para você baixando na frente da câmera lá. Né? Então tá. Mas eu vou levar vocês. Seja bem-vinda, se apresente e fale a série que você estuda aqui na escola. Meu nome é Caroline, eu sou do 8º ano B. Caroline, do 8º ano B. Tira a mãozinha da boca, Caroline, senão as pessoas não te escutam direito. Isso.
Então tá bom. Ixi, eu tô me cortando a imagem, palhaçada, ó, como é que eu não vou aparecer, né? Opa, já cortei minha amiga ali também. Vamos ficar meio a meio, ó. Metade meu, metade seu aí. Então o que acontece? A próxima pergunta que eu quero fazer para vocês tem a ver com o seguinte. Quando você vem para a escola, né? Quando a gente vem aqui para a escola, a gente vem tentar estudar, tentar aprender alguma coisa e tentar ter esse bendito desse foco que vocês falaram que vocês têm que ter. Certo? O que vocês imaginam na concepção de vocês, e agora vocês vão ter que dar essa opinião, eu preciso dessa opinião de vocês, o que tem que ser feito para ajudar a vocês manterem esse foco? Porque nós descobrimos uma coisa, que primeiro, o primeiro passo para a mudança depende de quem? Da gente. Exatamente, depende só de vocês mesmos. Não depende do professor, da escola, não depende de ninguém. Mas tudo bem, vocês tomaram a decisão de, a partir de agora, eu vou ter foco na minha vida. O que nós, como escola, podemos fazer para ajudar a manter esse foco? Na opinião de vocês. Acho que a escola já ajuda muito, né? Fala mais altinho, porque senão às vezes não escuta lá. Ah, sim. Eu acho que a escola já ajuda bastante, já ajuda muito, sabe? Aham. Mas essa ajuda que você fala que a escola dá, o que seria essa ajuda? Os professores. Você acha que os professores são dedicados a ponto de fazer você manter o foco? São. Alguns são. Outros olham para sua cara e falam, se você quiser, tudo bem, meu salário vai estar caindo todo final do mês. Usando o exemplo de uma professora minha, que ela participava das aulas com a gente, fazia com a gente os trabalhos, tudo, ela saiu da escola. Agora, uma outra professora que entrou, ela só passa no quadro a página do livro e a gente que se vira. E assim, na minha opinião, fica muito mais difícil aprender desse jeito. Entendi. Então vocês acham que passa também por um pouquinho da dedicação do professor? O professor demonstrar que está se dedicando a ensinar vocês, vamos dizer assim. Né? Mas o que mais que vocês acham que a escola pode... Tudo bem, o professor, se ele dedicar um pouquinho mais, vai ajudar vocês a manter o foco. Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto, o primeiro é vocês mesmos, segundo, com a ajuda do professor, certo? E em terceiro, o que mais que vocês acham que a gente poderia fazer, a escola em si poderia fazer, para ajudar nesse desenvolvimento de vocês, nesse manter o foco? Pode falar, gente, aqui é ao vivo e a cores. A nossa amiga que chegou agora, o que você acha que você acha que a escola pode fazer além disso para ajudar? Eu não entendi, como é que é? Eu entendi a pergunta. Não, porque assim, nós descobrimos que para a gente mudar essa concepção de futuro na nossa vida, o primeiro passo depende do próprio aluno. O aluno, ele precisa entender que ele tem que ter foco. Então, o primeiro passo não depende do professor, depende do aluno. O segundo passo, todo mundo está falando que depende de um auxílio do professor. Né? Pelo menos a opinião dos que estão aqui hoje é que o professor precisa dar um empurrãozinho também. Se dedicar um pouquinho mais, chegar mais junto, estar um pouquinho mais próximo do aluno. Pelo menos é isso que eu entendi. E aí eu fiz novamente uma pergunta. Além dessas duas coisas, o que você acha que a escola pode fazer a mais para favorecer vocês se manterem no foco? Já falaram as coisas mais necessárias para ter. Não consigo pensar em algo. Vocês acham que a pandemia fez vocês perderem o foco ou não? Sim, muito. Com certeza. Vamos falar bem assim, jogar as claras, né? Quem aqui estudou online de verdade, levanta a mão aí, só pra gente ver. A minha mãe me obrigava a fazer essas Eu fui atividades. pelo menos 30% das aulas online. 30%. Eu fazia algumas da apostila. Ah, não, tipo... Porque era muito difícil. Não, tipo, você não tinha ninguém pra estar te ajudando. Ué, mas você não Entendi. tinha... Entendi. Ah, tá. Mas tipo, eu pegava a apostila, fazia da apostila e eu ainda fazia da professor passado. Entendi. Então você usava a apostila e também o que aconteceu no grupo. E você, menino, o que você fazia? Como é que foi esse momento seu, pandemia? Sobre a aula online, eu participava bastante no começo. Só que depois foi ficando um pouco bagunçado, por causa dos alunos, né? Tinha muito rolo que era por grupos. Aí então eu comecei a fazer pela apostila. A apostila foi mais fácil, só que era melhor que o auxílio do professor. Entendi. Porque eu acho que para todos nós, professores também, foi um desafio novo, né? Quem que imaginaria que nós estaríamos quase durante 2 anos, né? 2 anos,
dando aula online ou através de apostila, né? Então isso também foi bem desgastante para os professores. Então, alguns falavam assim, não, foi fácil, porque o professor ficava em casa, dava aula sentadinho. Quem se preocupou em tentar dar uma aula melhor, que assim, convenhamos, nós, professores, não tínhamos o hábito de dar aula online. Quer dizer, não era uma coisa que todo mundo fazia. Tem alguns professores que já eram mais tecnológicos, né? Sabiam entrar, fazer. Mas muitos de nós éramos uns, como é que falamos? Uns primatas nessa área, né? Quer dizer, não tínhamos muito o jeito. Até hoje ainda muitos de nós não têm o jeito legal para fazer isso. Mas foi um desafio para nós. E aqueles professores que tiveram foco conseguiram ter melhores resultados que outros. Mas eu vou falar da minha experiência para vocês entenderem. Eu dei aula aqui no Dante e lá no Milton Figueiredo, por exemplo. Aqui no Dante eu tinha um público de mais ou menos 4, 5, 6 alunos por turma. Por grupo, né, de turma. Em compensação, lá na outra escola eu tinha 12, 15, 16. O que vocês acham por que aqui no Dante era uma coisa e lá no Milton Figueiredo era outra? Eu acho que o Dante, os alunos do Dante não tinham foco? Será que era isso? Falta O que de eu aula. acho? Falta de aula não era, né? Porque os dois tinham a mesma aula. Sim. A aula que se dava aqui se dava lá. Foco mesmo. Foco dos alunos. Do querer também. Foco do A querer. gente não querer estudar. Quando vocês falam isso, manter o foco, eu vou contar uma experiência para vocês aqui. Um dia a gente chegou em uma determinada escola e a gente chegou e substituindo um professor e aí foi feita a seguinte pergunta: boa tarde, crianças, bom dia, crianças. E aí todo mundo respondeu assim, fraquinho. Aí o professor perguntou, crianças, parece que vocês não almoçaram, né? Aí um menininho, uma menininha, não sei, levantou a mão e falou assim, professor, eu não almocei. Aí o professor perguntou, mas por que você não almoçou? Aí ele falou assim, não, porque a comida lá em casa era tão pouca, que eu deixei para o meu irmãozinho mais novo. Aí eu pergunto para vocês acham que isso influencia na educação ou não? Acho que um pouco. Você imagina uma criança ir para a escola com fome. Alguém aqui de vocês já passou fome? Não. Sabem o que é passar fome? A gente já ficou essas coisas às vezes, né? Tipo, essas coisas assim. Mas passar fome. Sai de lá do meu coração, que você não está aparecendo quando você fala. Chega um pouquinho para lá, só assim. Aí, só um pouquinho. Isso. Fala de novo o que você falou. Você vê? Não, você é que ele é meio tortinho assim. Vamos empurrar ele para lá assim. Vai, fala lá. Passar fome, a gente com certeza não passou. Porque eu ouvi algumas coisas assim, tipo, meu pai está desempregado, a gente não conseguiu, tipo, a gente só tinha arroz e feijão no dia, entendeu? Básico, ou ovo, assim, mas passar fome a gente não passou. Então, porque assim, gente, eu nunca passei fome também. Já só comi o básico, mas nunca passei fome. Mas as pessoas que eu já conversei sobre isso, diz que a dor da fome é muito ruim. É muito ruim. Então, eu acho que uma das conclusões que eu chego também, e que às vezes as pessoas não levam em consideração, que os problemas sociais ao redor da escola influenciam diretamente no foco de vocês. Ou vocês acham que não? Sim. Você vive num bairro violento, onde tem crime, assassinato, aquela desgraceira, o cadeia neles, o dia inteiro no bairro. Você tem pai de vir para a escola? Sua mãe e seu pai têm segurança de mandar para a escola? Não. Então, quer dizer, essas coisas, na minha opinião, logicamente, isso é a minha opinião, eu acho que influenciam diretamente no foco do aluno aqui. Você vem para a escola, não tem lanche, aquele dia você vai ficar sem comer, porque às vezes a refeição que você tem naquele momento é só o lanche da escola. Então é essa questão que às vezes nós também temos que levar em consideração nessa discussão. Por que no Dante tinha uma condição e no Milton Figueiredo talvez era outra? Né? Talvez a condição social do grupo que assiste ou faz parte do Milton Figueiredo é uma e do Dante Martins de Oliveira é outra. Então, por que eu fiz esse comparativo? Porque a parte social ao redor da escola, na minha opinião, influencia diretamente no resultado do que a gente quer.
foco. Aí eu pergunto para vocês, a gente pode desvincular esses problemas... Sem áudio. Ah, Sem áudio. tá sem áudio? No YouTube tá sem áudio. Tá. Nós estamos com um probleminha técnico aqui, gente, só um pouquinho, tá? É que no YouTube nós estamos sem áudio. Só deixa os meninos da técnica aqui dar uma olhada, ver se conseguem corrigir aqui o problema para nós. Será que voltou lá? Dá uma conferida, alguém dá uma conferida para nós aí, ver se está tudo certo. Então, na opinião de vocês, vocês acham que a parte externa influencia diretamente nesse foco de vocês aqui dentro da escola ou não? Toda a parte externa, os problemas externos, as dificuldades que o bairro onde você mora, a violência do bairro, a falta de condições de saneamento público, de tudo que está ao redor da escola. Vocês acham que isso influencia diretamente a escola? Né? O resultado, vamos dizer assim, que é vocês manterem o foco? Sim. Questão de saneamento básico, do bairro, às vezes falta água, não tem aula na escola, então isso prejudica também. Prejudica bastante, né? Então, ou falta de luz. Né? Esses dias não, né? Aconteceu um fato assim, pitoresco, né? Acho que agora está funcionando, né? Porque eu estou vendo as barrinhas subir aqui. Vocês viram aí, meninos, se está funcionando? Está saindo lá agora? Então tá bom. Desculpa a falha técnica nossa, tá, gente? Mas aqui nós estamos todos aprendendo ainda, né? Daqui uns tempos a gente vai ter um equipamento talvez melhor, né? Mas então, voltando ao que nós estamos falando. Então, o que acontece? Essas coisas externas acabam influenciando aqui dentro. E, logicamente, os nossos alunos, muitos deles perdem o foco. Certo? Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos imaginar que nós temos uma sala lá com 25, 30 alunos. E desses 25, 30 alunos, tem uns 3 ou 4 sem foco total. E vocês convivem com isso todo dia, né? Vocês sabem que tem colegas na sala de aula que não tem foco nenhum. Por quê? Por que essa pessoa... Não é o porquê, né? O que fazer com essas pessoas, na opinião de vocês? Nesse tipo de aluno. Como lidar com esse aluno? Tentar ajudar. Tentar ajudar. Que ajudar ajuda bem mais do que julgar. Não entendi como é que é? Ajudar ajuda bem mais do que julgar, porque se você só ficar cutucando, falando que ele tem foco, não vai adiantar nada também. Entendi. Vocês, meninos, o que vocês acham disso? Devia chegar uma conversa, perguntar o que acontece com a pessoa, porque também, geralmente, o que a pessoa sente por dentro pode influenciar muito no que ela faz no dia a dia. Tipo, a energia da pessoa às vezes pode estar muito pesada, ela não se sente muito à vontade de fazer as coisas na escola, assistir junto com outras pessoas, assim, pode mudar tipo, o humor da pessoa. Aí aos poucos ela acaba se acostumando a ir parando de fazer, aí vai começando a mudar, né? Vai melhor. Você estava falando alguma coisa, menina? O que você estava dizendo? Que o que passa na casa da pessoa também influencia muito. Tem problemas em casa e não quer estudar porque também não gosta de se enturmar com as pessoas. É um problema também. Isso. Talvez também, tipo, que os professores podem chamar, né, pra saber o que está acontecendo, tentar conversar com eles. Tipo, deixar eles falarem o que está acontecendo ajudaria também. Então, a gente sabe que não é fácil, né? São duas coisas. Eu acredito muito nesse tipo de ação, né? Quem me conhece aqui na escola sabe disso. Eu sou muito do diálogo, da conversa, sento aí pelos corredores, converso com vocês em tudo que eu falo que meu escritório é nas escadarias da escola aí, né? Muitos de vocês já sentaram comigo nessas escadarias para a gente bater papo.
Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte, que o nosso professor também, ele não foi preparado para essa situação. Porque, por exemplo, os problemas emocionais que vêm nessa carga com vocês, nós, professores, não fomos preparados para isso. Né? Nós não somos psicólogos. Né? Muitos de nós fazem esse trabalho voluntário, vamos dizer assim, um trabalho voluntário, e de autodidata, né? Vamos dizer assim. Eu estou na educação há 24 anos, 25 anos. Então, o que eu aprendi e os conselhos que eu dou são dessa vivência que eu tenho. Eu tenho 4 filhos também, ajuda um pouco, né? Ter 4 filhos já ajuda um pouco a entender um pouco os jovens, né? E eu tenho filhos de 7 anos até 23 anos. Então, eu estou dentro dessas fases aí, né? Onde a gente observa o desenvolvimento do jovem, do adolescente, né? Então, o que acontece? Nós observamos o que aqui então? Que os problemas externos estão influenciando também no foco então, dentro da escola. Vocês acham que isso é real ou não? Não. É extremamente real, né? Sim. E o que nós poderíamos fazer então para mudar isso? O que vocês acham? Que ações poderiam ser implementadas na escola para ajudar nesse processo? Vocês acham que palestra resolveria, ajudaria, não ajudaria? O que vocês acham? Porque assim, nós estamos identificando ou diagnosticando um problema. Qual é o problema que nós chegamos? Nós observamos que a área externa está influenciando no foco do aluno aqui dentro. Tudo bem que a gente descobriu também que se o aluno não quer, não tem quem faça ele querer, se ele não quiser. Mas nós sabemos que muitos deles estão sem foco pelos problemas ao redor. Quer dizer, o problema em casa, o problema do bairro, são situações que vão sendo colocadas. Mas aí, o que nós como escola, né, e também identificamos que o professor, ele não está totalmente preparado para essa condição. Ele foi preparado para dar aula para vocês. Ele não foi preparado para ser um psicólogo também. Né, essa é a verdade também. E muitos que fazem esse trabalho, né, são autodidatas que fazem isso por vontade e por conhecimento de causa durante os anos de educação que ele tem. O que vocês acham que pode ser implementado dentro da escola para ajudar esses alunos que estão sem foco? Oi? Tá cortando aqui. Ah, tá cortando? Alguém? Quem que tá cortando? Peraí. Quem aqui? Ah, aqui. Pronto. Voltou. Isso. Então, vamos lá. Nossos alunos têm um problema, ele tem uma coceirinha. Toda hora ele faz assim, né? Uma coceira na garganta, né? Isso. Então, tá bom. Então, vamos lá. O que vocês acham, então, que pode ser implementado na escola para ajudar a voltar esses alunos a terem foco? Independente, assim, o que eu quero ouvir de vocês, independente do problema. Ah, é problema emocional. Ah, é problema alimentar. É problema, não importa o problema. É que coisas vocês acham que são importantes serem implementadas na escola para tentar redirecionar o foco de vocês? Algumas palestras. Palestras. O que mais que vocês acham que pode fazer? Palestras, tipo, de uma semana, não todo dia. Nessa semana vai ter, vamos supor, sexta. Hoje teve, né? Aham. Aí semana que Só vem, pra na ela outra aparecer. sexta, pode ter também. Tipo, isso vai ajudar as pessoas que não têm muito foco a, tipo, voltar a ter o foco. E se elas quiserem também, elas podem conseguir. Entendi. Então, palestras direcionadas a esses problemas. É isso? Vocês acham que ajudaria? Não entendi. Ajudaria bastante. Ajudaria bastante essas palestras? Legal. Tá, baseado nisso que vocês estão dizendo, palestras. Mas fora as palestras, o que mais vocês acham que seria bacana Se implementar? tivesse um orientador na escola, também seria uma coisa massa também. Você fala um orientador, um psicólogo, você fala? Mais ou menos nesse rumo. Nesse rumo, entendi. Para poder sentar e ouvir esses Igual o alunos. senhor mesmo disse, os professores, eles não são nossos psicólogos. O trabalho deles é dar aula pra gente. Sim. Um sonho de consumo seria, né? Nós temos um psicólogo ou uma psicóloga que fosse, né? Para poder pelo menos acompanhar. Aí a gente até brinca às vezes, quando a gente faz a reunião com os professores, né? E uma das coisas que às vezes é citado é isso, né? E como seria bom que a escola tivesse um psicólogo, uma psicóloga para atender. Aí todo mundo brinca, não, mas primeiro atende os professores, porque está todo mundo enlouquecido já, né, também, né? Mas é que é cansativo, gente. Vocês hão de convir que a função do professor não é fácil.
Imagina você pegar 30 alunos, 25 alunos, 35 alunos, totalmente diferentes um do outro, que foram criados em famílias diferentes, com opiniões diferentes, com jeitos diferentes, e ele tem que juntar tudo isso dentro de uma sala de aula e conseguir dar uma aula que consiga atingir todos. Né? Será que é fácil fazer isso? Não. Imagina, a minha opinião é uma, a dele é outra, a sua é outra, a dela é outra, a dela é outra, a dela é outra. Só aqui nós temos pelo menos 6 opiniões distintas. E o professor tem que fazer o que com tudo isso? Tentar harmonizar tudo isso e ainda ensinar vocês. Então, é uma função, que nem diz o outro, punk. Não é fácil. Só quem é professor de verdade que sabe as dificuldades que ele passa. Mas nós, antes, eu não vi quanto tempo nós estamos aí ao vivo já, mas já deve ter dado o quê? Uns 30 minutos, meia hora? 45 minutos mais ou menos, né? É mais ou menos o tempo da live anterior que nós já fizemos, né? Mas eu queria fazer mais uma pergunta. Deixa eu só pegar aqui, que eu achei bem interessante, né? Tá aqui. Teve um professor que fez a seguinte pergunta: o que nós, professores, precisamos fazer para que os alunos sejam mais ativos em sala de aula? Agora sim, não é só não ter o foco. Tá, eu tenho foco, eu fico sentado lá só olhando para a cara do professor. O professor está perguntando o que eles precisariam fazer para vocês serem mais ativos, mais participativos em sala de aula. Eu acho que a participação dos professores também conta, né? Que nem o exemplo que eu dei, que a professora só passava as coisas no quadro e a gente que fazia sozinho. Então ela participando junto, automaticamente ia ter mais vontade de participar também. Entendi. E você, meu amigo, o que você acha? Vocês, por exemplo, vocês estão vendo a dificuldade, às vezes, de a gente externar a nossa opinião? Às vezes, eu acredito que a maioria de vocês tem uma resposta na cabeça, mas na hora de falar, você não consegue externar isso. Né? A gente não consegue colocar para fora isso. Certo? Então, vocês, na minha humilde opinião, a gente observa o quê? O que está faltando para a gente poder, às vezes, externar alguma coisa? Eu só falo daquilo que eu conheço. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Então, por exemplo, eu não tenho o costume de ler. Né? Eu não tenho o costume de ler. Eu vou conseguir falar bem e escrever bem? Dificilmente. Por exemplo, eu leio, mas dependendo do tipo de leitura, eu vou conseguir falar sobre saúde se eu leio só mangá? Não vou conseguir, né? É difícil. Então, assim, o que a gente observa também é que nós precisamos buscar um pouco mais. Cada um individualmente, na sua consciência, né, na sua autoconscientização, eu também, como aluno, buscar um pouquinho mais. Não esperar só que o meu professor me traga tudo, me diga tudo. É aquela famosa papinha. A papinha a gente dá lá para o primeiro ano, segundo ano do Fundamental 1. Quer dizer, são as crianças que estão entrando na escola. Então ali o professor mastiga bem, sabe? Dá aquela papinha para você só engolir. Agora, à medida que você vai crescendo e se desenvolvendo, a tendência natural, você também tem que se tornar um ser consciente. Que você venha fazer o quê? Nosso papo está tão chato, tem gente que está até dormindo ali atrás já. Olha isso. Caramba. Então o que acontece? Nós também temos que ter essa consciência de buscar algo a mais. Certo? Mas para a gente encerrar a live de hoje, a gente vai encerrar em mais ou menos 50 minutos, 55 minutos. Eu queria que vocês, como jovens, individualmente agora, cada um pense aí na sua cabecinha, o que você poderia dizer para os seus colegas, o que você, como aluno e como pessoa, você diria para o seu colega para ele voltar a ter foco. Eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês. Né? Vamos começar aqui então com quem? Pode começar com você? Não, ainda não pensei. Não pensou ainda? Então, enquanto eles pensam aqui, gente, deixa eu só dar alguns recadinhos importantes aqui. Esse canal, gente, foi criado, né, para a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho, né, sobre as dificuldades e as angústias que nós temos dentro da escola.
e falar de temas pertinentes aos jovens, aos adolescentes que estão dentro das nossas unidades escolares. Então, se você quiser, às vezes, dar uma opinião, trazer uma ideia, nós estamos aqui abertos a isso. Nós temos uma equipe de alunos, né, que nos ajudam nesse processo. Né? Temos o Luiz, que é um dos nossos organizadores, temos a Maria, que é uma das nossas organizadoras, temos eu esqueci o nome dele, o Matheus, né? O Matheus nem é aluno nosso da nossa escola, mas está aqui conosco nos ajudando. Né? Temos a Noemi também, que não está aqui, não pode estar aqui porque trabalha, né, no período da tarde, e ela também nos ajuda nessa organização. E temos a Samira também, que está nos ajudando aqui. E, logicamente, todos esses que vocês estão vendo sentadinhos aqui, ó, junto conosco aqui, que também fazem parte desse processo. Certo? Então, o que acontece? Se você tem alguma opinião, se você é aluno da nossa escola, se não é, entre em contato com um deles, teça suas opiniões, traga suas sugestões de temas para serem discutidos no canal. Né? Logicamente, temas que sejam pertinentes, né? Que realmente façam a diferença e possam ajudar a fazer a diferença na vida dos alunos, dos professores, dos funcionários da escola. Tá bom? Então, acho que agora todo mundo já pensou, né? Dei um tempinho para todo mundo raciocinar o que ia dizer, né? Para não ficar rindo só, né? Então, vamos começar por ali, ó. Estou virando a câmera mais para ela aqui, que nós estamos ao vivo, tanto no canal do YouTube, quanto no Facebook, no meu Facebook aqui também, tá bom? Então vamos lá, começa ali. O que você diria para os seus colegas de sugestão para manter o foco? Mantenham o foco e não percam o foco. Eu não faço bom. Ah, não precisa lá na sala com contingência. É aluno da manhã. Só um pouquinho, nós estamos ao vivo aqui, a professora veio agora aqui. Eles vão ser assistentes. Entendeu? Nós estamos na live ao vivo, professor, só um pouquinho. Tá bom? Então, assim, gente, vamos lá, continuando aqui. Eu acho que não precisa ter medo dos livros, né? Eles não mordem. Determinação também ajuda bastante. Você saber o que você quer. Certo, bacana. E você, meu amigo? O que você diria para os seus colegas para ajudar eles a manter o foco? Ler. Isso. Leitura ajuda bastante, isso é verdade. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Ajuda muito. Legal. Você, minha amiga? Não sei como. Mas assim, na sua opinião, o que você acha que poderia ser dito para alguém que perdeu o foco? Você mantém o seu foco? Sim. Como que você faz isso? Eu penso assim no futuro, aí eu já volto assim para meu trilho de volta. Penso em sair, aí eu já volto, porque eu quero ter um futuro muito bom, dar um futuro bom para minha família também. Legal. E você, minha amiga? Isso. Eu não pensei em nada ainda, mas tipo, eu falaria sobre manter o foco e não desfocar nos estudos, porque isso pode atrapalhar também na sua fase adulta. Legal. E você, minha amiga? Para fechar. Eu costumo conversar bastante sobre mim com uma amiga minha, chamada Ana. E às vezes também ela me ajuda e eu ajudo ela. E só sobre ajudar um amigo, eu pergunto pra ela sobre os sonhos que ela tem, coisas que ela tem para o futuro, que às vezes ela não vem desanimada. Eu dou ideias pra ela. Se ela quiser conquistar tudo que ela quer, ela tem que pôr os estudos dela, se animar mais. Entendi. Ajuda ela conversando, assim. Então você acha que ter um bom amigo para desabafar também ajuda você a manter o foco? Sim. Legal, legal. Então, gente, nós estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Sexta-feira que vem estaremos novamente a partir das 15 horas aqui, né, com mais entrevistados, né? E mais pessoas... Entrevistados não, porque foi mais um bate-papo, né? Para mais um bate-papo, com mais alguns temas importantes. No próximo sexta-feira, nós teremos a presença de professores aqui. Nós tivemos 2 sextas-feiras a presença de alunos, falando sobre as dificuldades, como manter o foco, né? Os colegas agora estavam dando sugestões aqui no final, né, de como ajudar esses colegas a se manterem, né, realmente
no caminho certo, vamos dizer assim. E também, na próxima semana, nós estaremos falando com os professores. Nós queremos saber a opinião dos nossos professores em relação a tudo isso que nós vemos conversando aqui. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.